A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal mais abençoado do YouTube. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos gravando a lição de número 13, A 13ª lição, ou seja, a última lição desse terceiro trimestre, Esse seriado de lições abençoado, aonde nós estudamos dois livros, ok? O livro de Ruth e o livro de Esther. São o único livro com nome de mulher na Bíblia Sagrada. E essa 13ª lição é a última desse seriado, onde nós estamos estudando sobre o livro de Esther, E a semana que vem já teremos lições novas, do quarto trimestre, se Deus quiser, também um seriado de lições abençoado. A lição de hoje, o tema é Esther, a portadora das boas novas. Então essa lição é a conclusão de todas as 13 lições, Ou seja, do livro de Esther, ok? O texto áureo da nossa lição está em Esther, capítulo 8, versículo 16. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. A verdade prática nos diz assim: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz e tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. Então nós temos aqui essa lição abençoada que foi escrita pelo nosso pastor, comentada pelo nosso pastor Silas Queiroz. A lição ela é dividida em 3 tópicos principais. Temos a leitura bíblica em classe, que está em Esther, capítulo 8, do verso 4 ao 8, do verso 9, do capítulo 9, do verso 29 ao 31, do capítulo 10, do verso 1 ao 3, Nos diz assim: e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu, para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram uma forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar, ou seja, não volta atrás. Toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram as cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e felicidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinha estabelecido, e como eles mesmo já o tinha estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e de seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis, da Média e da Pérsia. Porque o judeu Mardoqueu foi segundo, depois do rei Assuero,
e grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Então nós temos aqui a leitura bíblica em classe do livro de Esther, capítulo 8, capítulo 9, tá? E capítulo 10, ok? Como eu disse, já é de praxe, os comentaristas dividem a lição em 3 tópicos principais, com o seguinte objetivo. Primeiro, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Segundo objetivo, discutir as boas notícias da rainha Esther, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. Conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Então são os 3 objetivos, né, dividido em 3 tópicos com a introdução, né, e os 3 tópicos nos diz assim: o primeiro, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei, com 3 subpontos, tá? No segundo tópico da nossa lição, nós temos a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro, segundo e terceiro subpontos. E o terceiro tópico da nossa lição, nós temos a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, com 3 também subpontos, ok? Então aqui, essa lição maravilhosa, nós paramos na lição, licionamos a lição de número 12, na semana passada, aonde Mardoqueu e Esther foram abençoadas por Deus porque alcançou misericórdia diante do rei Assuero para livrar o seu povo da morte, né? Tivemos ali Amã sendo humilhado e Mardoqueu sendo exaltado, ok? Então nós paramos nesse ponto da lição e agora nós vamos ver, né, Assuero concedendo a carta e selando com seu anel para que o povo judeu não seja assassinado, tá? E Ramã foi morto numa forca, a forca que ele fez para Mardoqueu, ok? Mas apesar de Ramã estar morto, a carta que ele fez e que o rei selou não pode ser revogada. Estava determinado a matança do povo judeu. Então a rainha Esther roga ao rei que pudesse ele selar, né, eles escreverem mais 2 cartas para enviar para o povo judeu e para todas as províncias, e que o rei selasse, né, para que fosse o judeu tivesse como defender, né, porque uma vez que o rei determinou, certamente os inimigos do judeu iam levantar para matá-los. E aí Mardoqueu e a rainha Esther escrevem uma carta, né, 2 cartas, reforçando para que os judeus se defendessem contra, certo, os seus inimigos. E quando essas cartas chegaram às províncias, até os príncipes ficaram do lado judeu e muitos persas se tornaram judeus porque viu que a carta do rei estava a favor dos judeus. Mas mesmo assim, os inimigos dos judeus se levantaram e foram mortos mais de 500 homens, tá? Nas províncias. Mas foi um dia de júbilo, porque os judeus teve como defender, tá? Porque antes eles seriam mortos sem poder se defender. Então, nós vemos aqui a rainha Esther e vemos o Mardoqueu, o seu primo, sendo abençoado e alcançando vitória da parte de Deus. Adentrando no comentário da nossa lição, né, na introdução, sem mais demora, ok? O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. E Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Veja bem, Esther, ela foi uma difusora de boas novas quando ela escreve a carta que os judeus estavam livres e eles podiam se defender, e Mardoqueu foi engrandecido. Ele tomou, foi dado, o rei deu o anel de Ramã para o judeu e também a casa de Ramã para a rainha Esther. Olha aí. E a forca que Ramã fez para enforcar
Mardoqueu foi ele que foi enforcado. Aí existe um ditado popular que não cabe, né, não está no meio evangélico, mas diz que o feitiço virou contra o feiticeiro. Como nós não temos, né, não somos, não cabe a nós evangélicos, mas isso é um ditado popular, né? Então na Bíblia diz que se alguém fazer uma cova para você, é ele que vai cair nela, certo? Se você for fiel ao Senhor. Então nós vemos que Mardoqueu foi abençoado, Deus abençoou ele, e em vez de morte ao povo e a ele, eles tiveram vitória e foram exaltados, né? Ele pegou o anel, sendo o segundo do rei, certo? Foi engrandecido e através do poder que o rei lhe deu, ele abençoou todo o seu povo das províncias, das 127 províncias da Pérsia. Olha aí Deus virando o cativeiro de Mardoqueu e de Ester e do povo judeu, né? Então Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos, mas que no fim é um final feliz, ok? Então avançando para o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, né? O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Olha aí, a humildade de Ester e sua súplica, tá? Nós vemos que Ester, além de ser uma mulher sábia, ela era humilde, ela sabia se colocar no seu lugar e chegar à presença do rei para alcançar a misericórdia e o favor do rei, tá? E lógico, tocado através do nosso Deus. Então, apesar de ter vencido a batalha, de Ramã ser morto porque traiu o rei e queria matar o povo judeu, mas o decreto estava assinado. E se eles não agissem rápido, se a rainha Ester não chega no rei Assuero para eles emitir uma carta para que pudesse o judeu se defender desse dia, né, que foi programado por Ramã, todo judeu seria morto. Então ela, com humildade e com sabedoria, ela chega ao rei e alcança também esse pedido, ok? Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto, redigido por Ramã e assinado com seu anel. Então Ramã fez uma narrativa falsa para o rei, e bajulando o rei, e o rei, sem saber que a rainha Ester era de origem judia, tá? Ele assina porque Ramã havia convencido ele que daria 10.000 talentos de prata, e havia um povo na província que não obedecia, que era um povo de costume diferente. Ramã, Assuero, sem saber, assina a carta, né? Mas agora nós vemos que as coisas, o vento, né, vem ao contrário a Ramã e a favor de Ester e Mardoqueu. Então, Assuero, devidamente informado da gravidade do decreto, redigido por Ramã e assinado com seu anel no dia 13, né, do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, tá? Os inimigos dos judeus poderiam matá-lo em todas as 127 províncias do extenso Império Persa, o que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa. De maneira reverente e com toda a humildade, Ester suplica ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Ramã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Ramã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Ester 8, 7, versos 7 ao 8. E havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus e não nos isentar de fazer a nossa parte. Jeremias, Josué capítulo 1, verso 3 ao 9. Então, um balde de água fria sobre as esperanças, né, do povo judeu. Quando a rainha Ester chega para suplicar ao rei, ele falou: olha, o que estava ao meu alcance eu fiz, né? Mandei matar Ramã por a sua traição, né? Abençoei, exaltei a Mardoqueu, mas agora esse edito foi assinado e não tem como revogar, porque os medos e persas tinham no seu
na sua jurisdição, tá? na Constituição do seu país, que uma vez assinado uma escritura, né, um mandado, um edito, não revogava mais. Teria que fazer um contra-edito, né, para livrar, eles não voltavam mais. A palavra dos persas era sim, sim, não, não. Okay? E Ramã havia convencido ele tinha assinado o edito para que matasse todos os judeus em todas as províncias. Esther humildemente chega ao rei e pede para ele. Ele falou, o que estava ao meu alcance eu fiz, mas isso aí eu não posso fazer. E nós vamos ver agora no próximo ponto, né? Porque aqui é como se fosse um episódio cada parte, um drama, né? Então nós temos que pegar a sequência. Então vamos para o segundo ponto. Segurança jurídica, olha aí. Apesar de todos os aspectos tirânicos e autoritários e excêntrico dos reis da Pérsia, tá? Era uma segurança jurídica, tá? Dentro da sua jurisdição, das persas, do Medes e Persas, como o próprio Assuero havia um limite para suas ações. Então ele era limitado diante dessa constituição. O império da lei dos Medes e Persas, o império do Medes e Persas, havia um limite para Assuero. Dário, o pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma, mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Daniel 6, verso 8 ao 15. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13 e verso 1. Jesus deu-nos esse exemplo, Mateus 22, 17 e 21. Em países democráticos, como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por ordenamento jurídico, sobre uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo Parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pela autoridade do nosso país. Então, deveria ser assim, mas infelizmente nós vemos, né, órgãos aí, não vou citar nome, rasgando a Constituinte e fazendo leis, né, contrária, que contraria e jogando a Constituinte no lixo. Tá? Não vamos entrar nesse detalhe, mas a lei dos Medos e Persas era algo que o rei estava limitado. Uma vez que ele assinou, a jurisdição dizia que ele não podia revogar mais. Foi a questão de Daniel, né? Dário, que foi o pai de Assuero, ok? Quando aqueles homens entregaram a Daniel, dizendo que ele orava 3 vezes ao dia, certo? E eles fizeram convencer o rei Dário, fazer um decreto, que durante 30 dias, se alguém se colocasse o joelho a outro deus, a não ser ao rei Dário, seria jogado nas covas dos leões. Iludiram, fizeram uma narrativa mentirosa, como nós vemos nas mídias, muitas narrativas, né, mentirosas, que acaba transvestida de verdade, ok? E o rei Assuero foi iludido, se achava que era Deus, mas ele não sabia quem estava sendo prejudicado com essa lei. E os camaradas, com inveja de Daniel, que ia ser promovido a primeiro-ministro, e eles disseram, esse camarada veio de fora, de outro país, e agora vai tomar o nosso lugar? Então vamos caçar na lei dele um meio de nós pegarmos eles. Procuraram vícios, procuraram defeitos, não acharam, aí foram na lei dele. E lá estava escrito que Daniel, né, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava ao seu Deus. Estava escrito. Ok? E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Tá? Mesmo tendo algumas províncias na sua responsabilidade, mas ele achava tempo para orar 3 vezes ao dia. Foram pegar ele no seu apartamento, ou na sua casa, orando com a janela aberta para o lado de Jerusalém, e eles vieram no rei e disse, olha, nós dissemos para você, você assinou o decreto, e os decretos do Medas e Persas não têm revogação, não pode ser revogado, então nós pegamos esse homem aqui, o seu primeiro-ministro aqui, orando 3 vezes ao dia a outro Deus, ao Deus de Israel.
e ele tem que ser jogado na cova do leão. O rei ficou compadecido, mas não podia fazer mais nada, porque foi assinado. Então ele era limitado à constituição do país. Okay? Levaram, jogaram Daniel na cova, e o rei ficou a noite inteira em jejum, preocupado Daniel, porque Daniel era uma pessoa muito boa e que cooperava muito no reino. Era um ministro de peso. E o rei disse: ó, Daniel, tomara que o Deus que tu serve te livre da boca dos leões. De manhãzinha o rei foi na cova e Daniel estava vivo e disse: ó rei, vive o Senhor, vive o rei e vive o Senhor, que eu não pequei contra ti e nem contra Deus. E Deus viu minha inocência e fechou a boca dos leões, e por isso estou aqui. Ele abriu a porta da cova, rolou aquela pedra enorme que tinha lá, pegou os camaradas que entregou Daniel e fez aquele decreto, fez ela assinar aquele decreto, mas a sua família jogou dentro da cova. Antes de cair no fundo, os leões já tinham quebrado todos os seus ossos. Então, tem coisa que é só Deus. Nem a autoridade humana pode revogar. Tá? Aqui nesse caso foi isso. Mas olha só a sabedoria de Rainha Esther. Vamos para o terceiro ponto. Tá? É um episódio, é um dorama, né? Como disse o nosso pastor Ciro Ziborgues, né? É um dorama, certo? É um drama, é um episódio, né? Ele chega a dizer que é como se fosse, né, epílogos de novela, né? Cada episódio é um drama. Então vamos lá, é um livro muito abençoado e muito interessante. No terceiro ponto, o direito de defesa. Olha aí, Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitia os judeus exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos. No dia assinalado do decreto anterior, né, o dia anterior, Esther 8, verso 8 ao 13, o texto nos faz entender que havia todo um reino, grupos sistemáticos hostis aos judeus. Esther 8, verso 11 e 13, o 9, capítulo 9, verso 1, 2 e 5, não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muito alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeu. Esther 8 e 13. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam. Os inimigos, os judeus, se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu e temiam. Esther 9, do verso 1 ao 4. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Ramã. 75 mil em todo o reino persa. Esther 9, verso 11 e 16. No dia seguinte, mais 300 mortos da cidade de Suzã. Esther capítulo 9, verso 15. Então, o rei Assuero não tinha como revogar esse edito. Porém, ele podia fazer outro contra, né, esse edito, dando defesa para os judeus se defender nessa data. Né? O inimigo ia avançar, mas os judeus agora podiam se defender. E quando chega essa carta, né, que nós vamos ver agora na próximo episódio, que foi escrita por Esther e Mardoqueu, os judeus ficaram alegres, né? E tomaram aquele dia como um dia de festa. Nós vamos ver o nome também desse dia, né? Que até hoje eles comemoram, faz festa nesse dia. Então, quando a carta chegou e os príncipes das províncias leu e viram a grandeza de Mardoqueu, como ele foi exaltado diante do rei e como Ramã foi morto, né? O que ele fez em benefício do rei, então os próprios príncipes da província ficaram do lado dos judeus. Mas mesmo assim tinha aqueles inimigos dos judeus que queriam exterminá-lo. E muitos se fizeram de temor a Deus, de temor por causa de Mardoqueu e Esther, né? Que eles foram abençoados, se tornaram grandes. Eles se fizeram judeu e ficaram a favor dos judeus. E foram mortos mais de 500 homens, depois mais 300, tá? Porque ficaram a favor do judeu, porque soube o que Deus tinha feito, né, a Mardoqueu e a rainha Esther e a ordem de Ramã, de Assuero, para que eles pudessem se defender. Tá? Não podia ser revogado, mas eles podiam emitir um edito
para que eles pudessem se defender. Tá? Avançando então, aqui nós temos a finalização, né? A sinopse desse primeiro tópico. A rainha Esther suplica humildemente, tá, a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Então a rainha Esther, com sabedoria, pediu, nós vamos ver nos próximos episódios, como ela usou de sabedoria para conseguir, né, esse decreto para fazer a contradefesa, né, dos seus inimigos. Tá? Então avancemos agora para o nosso segundo ponto, ok? A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Rainha Esther, os judeus, né, naquele tempo havia muitos analfabetos, a maioria era analfabeta, né? Mas o povo judeu desde criança era ensinado a escrever e ler. Então a rainha Esther, como José no Egito, sabia ler e escrever, né? Não é à toa que ela se tornou rainha, não foi só pela beleza, mas pelas virtudes que ela tinha. E onde o rei, né, se afeiçoou e amou tremendamente. Mardoqueu não ficava atrás, Mardoqueu também era sábio, sabia ler e escrever, ok? Essa era uma das vantagens dos judeus. Desde criança aprendia a escrever através, né, da Torá, tá? Então nós vemos aí essa bênção de Deus na vida dos judeus, ok? A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo, ok? Primeiro ponto, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês, tá? Mês 12, né? Foi de grande festa para os judeus, de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado esse dia, né? Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas do seu próprio punho, tá? Escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa do Purim. O que é Purim? O dia de sorte, tá? Ramã tinha lançado sorte, né? E nesse mês que nós vemos aqui, tá? O 13º mês, nós vemos lá no ponto 3, então Ramã lançou sorte e caiu esse dia da matança dos judeus. Agora esse dia, um dia após, no dia 14, né, do 12º mês, então Mardoqueu escreve uma carta e registra que deveria haver comemoração, né, que a sorte virou, né, como disse, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então o povo que era para ser morto, agora vai se defender. Então agora eles vão comemorar o Pur, tá? Que é a festa do Purim, tá? Que é o dia de sorte. Para matar os judeus no dia 13. Agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa. O dia 13 ia ser de morte, agora o dia 14 seria um dia de festa, tá? Porque se defenderam, viu? Ganharam, mataram seus inimigos, venceram, e agora o dia 14 celebrando a festa, certo? Do Pur. Seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Esther 9, 20 ao 28. Como Mardoqueu e Esther tinha a autoridade do rei, Mardoqueu já se tornou o segundo, tinha um anel que o rei havia dado para ele, a autoridade que era de Ramã foi transferida para ele. Então agora ele podia escrever uma carta e o rei assinar aquela carta como um decreto, e toda a província, todos os povos da Pérsia, ali em Suzã, as 127 províncias, deveria comemorar esse dia, né? Os judeus, e todos eles eram um decreto, né? Era uma festa dos judeus, e os persas não podiam proibir. É o que estava escrito na carta. Eles vão comemorar, se quiserem comemorar com eles, se quiserem fazer judeu também pode, mas não pode proibir essa festa. O decreto é para todas as províncias. Olha a força da carta, a força da assinatura, né, de um decreto do rei, ok? Então os judeus está em Esther, capítulo 9, verso 20 ao 28, só vocês conferirem. No segundo ponto do segundo tópico, ou do segundo tópico, tá? Então nós temos aqui o segundo ponto. A carta e o decreto de Esther. Veja bem, depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther
e o primo, que é Mardoqueu, escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa do Purim, o dia de sorte, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, tá? Ao sair de sua pena da sua caneta, ok? Não é pena de prisão, tá? É caneta. Temos que discernir aqui, tá? Ao sair da sua pena, da sua escrita, tá? A instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. Esther 9, versículo 32, pode conferir. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até o dia de hoje, tá? No 12º dia, no dia 14. A matança era para o dia 13, agora eles venceram seus inimigos e fez a festa no dia 14. Isso é comemorado até hoje lá em Israel. O grande livramento, tá? Esther agora, imbuída de poder dada pelo rei, ela escreve uma carta, afirmando com toda a força ela em Mardoqueu, dizendo que esse dia deveria se fazer a festa no dia de sorte, o dia de Pur, ou dia de Purim. E os judeus trocavam presente, comiam as bebidas que lhe eram lícitas, e havia uma grande festa, porque eles foram, defenderam e foram livres da matança que armada pelo mal Hamã. Isso é só milagre de Deus. Então, quando nós não vemos uma saída para os nossos problemas, Deus entra com providência e nós só temos que dar glória ao seu nome. E o nome de Deus é glorificado em nossa vida. Se você tem um problema de enfermidade incurável, se você tem um problema na justiça, se você tem um problema insolúvel, confia no Todo-Poderoso e Ele vai te dar uma saída para a sua vida, ok? Avançando para o terceiro ponto, a exaltação de Mardoqueu. Tá? Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia do seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Hamã. Esther 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era o parente dela, ok? Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Hamã, e Esther pôs Mardoqueu, e a Esther, o rei, pôs sobre a casa do Agagita, do Hamã, mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como um segundo maior do reino, ok? Posição que era ocupada por Hamã. Esther 10, verso 3, tá? O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, a rainha Esther, ele deu a casa de Hamã, que era um palácio, que Hamã era rico, agora ele deu para ele, e a Mardoqueu pôs ele como seu segundo, engrandeceu ele, e ele aproveitou a oportunidade, e abençoou o seu povo, ok? Foi como José. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja, ok? Mas Deus virou o cativeiro de José, passou pela cadeia, pela casa de Potifar, teve perto da morte, teve junto com os homens mais mal do cárcere. De repente Deus vira o cativeiro e ele vai ao palácio, e lá ele desvenda um sonho do rei, e o rei diz para ele: olha, quem tem o Espírito de Deus Altíssimo a não ser você, então você vai ser o meu segundo, tá? Tudo que você ordenar vai ser cumprido. Eu só sou o primeiro no reino, mas para decisões você é o primeiro em tudo. E então o sonho que ele discerniu era que haveria 7 tempos ou 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, ok?
esse sonho estava incluído aí as vacas magras e as vacas gordas. Não vou dizer todo o sonho, mas foi essa, né? Foi isso que aconteceu. E José então programou, disse para o rei: nós vamos colher no celeiro toda a colheita desses 7 anos e armazenar. E quando viu 7 anos de miséria, que no sonho era 7 vacas magras, então nós temos em depósito para vender para as nações e suprir a nossa necessidade. E aí nós vamos, né, além disso, prosperar, porque todos têm que vir comprar de nós. Então José foi abençoado, um grande governador como Mardoqueu. Tá? Mas para isso eles passaram por provas. Você tem que resistir às provas e crer em Deus, porque no final Deus vai te dar, certo, a bênção e você vai ser abençoado, ok? Então, avançando para o terceiro e último tópico, tá? A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Olha aí, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Olha o papel da mulher, a importância da mulher no reino de Deus, ok? Na obra de Deus. Primeiro ponto, uma mulher notável. Quem? Lógico, é Esther. Totalmente ao invés de Vasti. Foi uma mulher, né, má. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sobre profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, orientado por ele, é lógico, que ele havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. Tá? A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreversível ou irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Então, totalmente ao invés de Vasti, que teve que sair de cena, né, por causa do seu mau comportamento, não obedeceu ao rei, então ela foi deposta, tá? E a rainha Esther entra em cena no lugar de Vasti. E como uma mulher sábia, ela era obediente e humilde, e com a sua obediência e a sua humildade e a sua inteligência, ela conquistou, tá? O decreto, né, para que o seu povo não fosse morto, e foi grandemente abençoada pelo rei Assuero, que o amava, e ele engrandeceu tanto ela como Mardoqueu através da rainha Esther, quando ela revela que Mardoqueu era o seu parente, ou quem o criara. E Mardoqueu já tinha, né, uma conta boa com o rei, porque ele livrou o rei da morte, quando denunciou aqueles 2 camaradas que queriam matar, e agora sabendo que era parente da rainha, então a bênção veio dobrada, ok? No segundo ponto, a banal guerra do sexo. Agora vamos entrar aqui, né, fazer a aplicação para os nossos dias hoje, ok? Deus não entra em disputa banais, como a tal guerra do sexo, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituições e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Gênesis 1, verso 27, Gênesis 2, 15 ao 18. No final, julgará a todos, conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu Deus. Deus não é afetado por partidarismo e ideologia sexista. Tá? Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Então nós vemos aí nessa guerra do sexo, ok? Mulher contra homem, né? Querendo ser igual às feministas, ok? E vemos o machismo e essa guerra, né? E a mulher, para ter sucesso, ela não prega que não deve depender do homem, ok? Que ela não deve fazer o seu papel de mulher, é uma inversão de valores, tá? E aí entra, né, o feminismo, entra o machismo e acaba desconstruindo a base familiar.
Porém, aqui nós vemos Esther dando exemplo. Ela não precisou deixar o seu papel de mulher, mas ela, como mulher, ela agiu, fez o seu papel. Mardoqueu, como homem, também desenvolveu o seu papel, e Deus usou os dois, tá? Não precisou de atropelar, tá? De atravessar na frente, certo? Mas ele abençoou tanto Esther como Mardoqueu, sem precisar deles inverter os papéis, ok? A Esther tomar posições, né, como as mulheres hoje, ok? Querendo atravessar na frente, mas ela foi submissa a Assuero, humilde, certo? E pediu ao rei Assuero, e como ele o amava, então ele abençoou ela tremendamente. Não precisou dela tomar outra posição, né, pela força, mas foi pela sabedoria e pelo seu papel de mulher. E Mardoqueu também, na sua hombridade, ele não se dobrou diante de Ramã, foi fiel ao rei Assuero, à autoridade que lhe cabia, e ele também foi abençoado sendo, né, na posição de homem de Deus. Então, nós temos que ficar na posição, a mulher de Deus tem que ficar na posição que Deus colocou, e o homem também tem que ficar na posição que Deus o colocou. Não inverter os valores, ok? Então, ideologia de gênero, tá? Isso não afeta Deus, tá? Isso aí, pelo contrário, é pecado, ok? Feminismo, totalmente. Marxismo, certo? Totalmente fora dos padrões divinos. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, tá? Para que não seja desconstruída e não seja, né, desmoronado a base que é a família, a célula máter, tá? Que é a família. Uma vez destruída essa base, toda a sociedade sofre. Mas graças a Deus que tem um povo na terra que prisma pelo casamento, né, por homem e mulher, família e sua prole, ok? E assim é a base da sociedade, né? Tirando isso, a sociedade se auto-desfaz, se auto-atropela, ok? Avançando para o terceiro ponto e último ponto do terceiro tópico, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja. Vejamos, tais como Catarina Vambora, tá? Uma grande mulher, Deus desenvolveu um grande papel na história cristã. Susana Wesley, Sarah Kellen, Corrieten Boon e Ruth Graham. No contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, né? Se não estou equivocado, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, tá? Lina Nils Carson, Elizabeth Nardion Nordulonde, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lenos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras, muitas mulheres notáveis permaneceram em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Irmão, mulheres que não ficaram em destaque, como nós vemos na Bíblia, mas trabalharam anonimamente, né? E foram grandes mulheres de Deus, abençoadas, sem precisar de atropelar o seu papel, de inverter os seus valores, tá? Continuando sendo feminina, obedecendo, sendo submissa ao seu esposo, o esposo amando e também dando devido valor, como foi o caso de Esther e Assuero, certo? E eles foram usados tremendamente na obra de Deus e o nome de Deus foi glorificado. Esse é o nosso papel, de obedecer à palavra de Deus. Chegamos mais no final, né, de um trimestre, do terceiro trimestre, tá? É a última lição, foi um seriado de lição abençoada. E tem aí para a semana que vem, ok? Nós temos aí um seriado de lição abençoado também, tá? Que vai ser revelado, né, no próximo domingo, tá? Fica conosco, não percam nossos vídeos, porque tem coisa boa, subsídio, conteúdo para você aprender mais. Vamos à conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessa história, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo
provê, continua agindo em favor do seu povo. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, né? A vida da sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.